Agora vamos a uma visão geral do design moderno dos aerogeradores. Muitos projetos diferentes foram propostos e testados. Estes incluem versões de eixo horizontal e vertical, que usam forças de sustentação aerodinâmicas para girar turbinas em seu eixo. Os projetos evoluíram para o padrão de aerogerador de eixo horizontal. Longa experiência e testes têm mostrado que este projeto é a melhor combinação de desempenho, uso de materiais, economia e escalabilidade. Ele é chamado de aerogerador de eixo horizontal, HWT. Um aerogerador moderno é composto pelos seguintes conjuntos: fundação, torre, base e nacela. Nacela é uma designação normalmente dada ao suporte do motor. Por exemplo, nas aeronaves em que ela é fixada na asa, e dentro da nacela estão a caixa de engrenagens, gearbox, e um gerador. E, finalmente, um transformador está localizado na nacela ou na base da torre. Os componentes de um aerogerador são projetados para que, com manutenção adequada, possam durar pelo menos 20 anos. Vejamos cada uma de suas partes com mais detalhes. Fundação. Aerogeradores precisam de uma fundação maciça para suportar as forças de ventos fortes. Aqui está um exemplo para uma turbina 2 MW. Sua fundação requer uma escavação de 6 metros de profundidade preenchida com 145 toneladas de vergalhões e 94 mil metros cúbicos de concreto, pesando 2.750 toneladas. As torres são construídas de aço aparafusadas à fundação. O interior da torre encerra o cabeamento de eletricidade e uma longa escada para fornecer acesso à nacela. Torres altas muitas vezes têm dispositivos para tornar a longa subida mais fácil, e algumas das mais altas são fornecidas com um elevador. Existem dois tipos principais de projeto de torre de turbina: aço tubular e estrutura de treliça. O mais comum é o aço tubular. As vantagens das torres de aço tubulares são que o aço laminado é resistente às condições climáticas, e sendo a fiação eletrônica interna, os trabalhadores estão bem protegidos. As desvantagens são que uma grande instalação de fabricação destas torres é necessária, e devido ao seu tamanho, as torres tubulares são difíceis e caras de transportar, exigindo veículos grandes e licenças rodoviárias. Uma vez no local, as torres tubulares exigem guindastes altos e potentes para a instalação. Finalmente, as torres tubulares experimentam altas cargas de vento nas suas seções transversais sólidas. Uma alternativa às torres tubulares de aço são as torres de treliça de aço. As vantagens das torres de treliça incluem o uso de componentes de aço estrutural padronizados, que têm custos de material cerca de 50% menores, em comparação com projetos tubulares, e o transporte é menos dispendioso e muito mais fácil. A montagem é relativamente mais simples, exigindo menos habilidade e menos equipamentos especializados. As treliças permitem um design mais flexível. As estruturas abertas experimentam menos carga de vento do que as torres tubulares. As desvantagens das torres de treliça são que muitas peças devem ser montadas no local, e os trabalhadores precisam de proteção adicional contra o clima. Mais áreas de terreno são necessárias na base da torre, e muitas pessoas acham que as torres de treliça têm aparência ruim. Talvez o mais significativo, as torres de treliça atraem os pássaros que se empoleiram e podem ser atingidos pelo rotor giratório. A tendência projetada hoje favorece as torres tubulares sobre as torres de treliça. Desde o início dos anos 2000, os aerogeradores cresceram em tamanho, tanto em altura quanto no comprimento das pás, e geram mais energia. Como vimos, as alturas das torres estão aumentando constantemente para capturar o vento em maiores altitudes, uma vez que a velocidade do vento aumenta com a altitude. Portanto, quanto mais alta a torre do aerogerador, maior a potência de saída. Há um trade-off natural entre o custo da torre e a saída de energia.
As alturas da torre são tipicamente 2 a 3 vezes o comprimento da pá da turbina. A duplicação da altura da torre requer que o diâmetro da torre aumente por um fator de 2 e ainda, os requisitos de material devem aumentar por um fator de 4, mas fornecem cerca de 2 vezes a potência de saída. Pás. Características importantes das pás são baixo peso, alta rigidez, alta resistência à fadiga e alta tenacidade à fratura para suportar relâmpagos, granizo, umidade e amplas variações de temperatura. Para atender a estes requisitos, as pás de turbina modernas são construídas com polímeros reforçados com fibra. Você pode pensar em polímeros reforçados como fibra de vidro de alta tecnologia. Nesta figura, você vê a sequência de fabricação das pás. Nacela. No topo da torre está a nacela. A nacela conecta o rotor ao trem de força do aerogerador e o envolve. O trem de força compreende o eixo principal de velocidade lenta da entrada, uma caixa de engrenagens, gearbox, que aumenta a velocidade do eixo freio mecânico e o eixo de alta velocidade que conecta a caixa de engrenagens ao gerador. Outros dispositivos são sensores de temperatura e controles do IAL, sendo que as pás são fixadas ao cubo com mecanismos de controle para ajustar as pás. O rotor completo é içado e ligado à nacela em grandes turbinas. Caixa de engrenagens, gearbox. Normalmente, os rotores de turbina giram a uma taxa entre 5 a 20 rotações por minuto. A gearbox fica entre o rotor e o gerador, com a função de aumentar a velocidade do eixo para o gerador. Os geradores elétricos precisam de altas velocidades para operar de forma eficiente, tipicamente, entre 750 e 3.600 rotações por minuto, dependendo dos requisitos do gerador. A gearbox está sujeita a cargas cíclicas severas, devido a velocidades variáveis do vento e da turbulência. Amplas variações de temperatura, a rotação variável do rotor e o seu ambiente operacional exigente fazem com que as caixas de engrenagens estejam sujeitas a frequentes avarias. O sistema de freios do aerogerador é feito para desacelerar e parar o movimento da própria turbina eólica. É preciso mais do que apenas algumas pastilhas de freio simples para fazê-lo parar. Há muita energia cinética gerada pelas turbinas eólicas, e para dispersá-la adequadamente, é preciso transformar essa energia cinética em energia térmica. Se o freio falhar, as implicações podem ser catastróficas. Os dois tipos principais de sistemas são o freio de IAL, que é responsável pelo alinhamento das turbinas eólicas à direção do vento, e freio de rotor. O freio IAL controla e posiciona suavemente a nacela, conforme ela gira com o vento, para maximizar a potência. O freio do rotor pode ser montado no rotor, eixo de baixa velocidade, ou no gerador, eixo de alta velocidade, sendo usado para operações de parada de emergência, garantindo que ele, ou diminua a velocidade, ou pare automaticamente, quando detecta que um dos componentes críticos do aerogerador não funciona corretamente e ainda, o trava durante a manutenção e tempestades. O número de paradas de emergência durante os 20 anos de vida útil é geralmente entre 500 e 1.000 paradas. Gerador. O gerador da turbina converte a energia rotacional do rotor em energia elétrica. A geração de eletricidade é todo o propósito do aerogerador naturalmente. Todas as outras partes de um aerogerador são projetadas para atingir esse propósito. Como dissemos, os geradores são projetados para operar a cerca de 750 a 3.600 rotações por minuto. A tensão de saída típica de um gerador de aerogerador é abaixo de 1 kV, por exemplo, 690 volts, em corrente alternada trifásica.
Existem várias características e recursos a serem considerados ao especificar geradores de turbinas eólicas. Entre estes, o tipo de gerador é um dos mais importantes. Nos geradores síncronos, a velocidade do rotor é sincronizada com a frequência da rede elétrica. Em outras palavras, a velocidade de rotação é fixa em relação à frequência da rede. Para uma rede de 50 Hz, uma velocidade síncrona típica pode ser 1.500 RPM ou 3.000 RPM. Para 60 Hz ela pode ser 1.800 ou 3.600 rotações por minuto. Uma outra solução são turbinas de acionamento direto, que acoplam diretamente o rotor a um gerador síncrono, sem a caixa de engrenagens, geralmente usando geradores síncronos de imã permanente. Esses geradores ainda produzem energia em corrente alternada em uma frequência que varia com a velocidade do rotor, mas a frequência variável da corrente alternada é novamente convertida em uma frequência fixa, usando eletrônica de potência antes de ser alimentada na rede. Transformador e controles. Finalmente, o transformador e os controles da energia elétrica de saída podem ser localizados na nacela ou na base da torre. A eletrônica de controle condiciona a corrente de saída para corresponder à frequência e fase das linhas de transmissão externas. Quando a velocidade do rotor de uma turbina eólica varia, devido às condições flutuantes do vento, manter uma frequência de saída consistente torna-se um desafio. Isto é especialmente crucial quando a saída elétrica precisa ser sincronizada com uma rede, que opera a uma frequência fixa, por exemplo, 50 ou 60 Hz. Para resolver esse problema, as turbinas eólicas modernas empregam eletrônica de potência e sistemas de controle. Estes sistemas normalmente empregam inversores, para converter a frequência variável de corrente alternada do gerador em corrente contínua e depois novamente em corrente alternada na frequência da rede. Assim é possível ajustar as mudanças na frequência de saída do gerador, garantindo que a energia enviada esteja sempre na frequência correta. Existem 3 loops de controle separados no sistema de turbina eólica: o controle de inclinação das pás beta, o controle de torque e o controle de guinada, o yaw. Em condições de plena carga, o torque do gerador mantém a produção de energia em seu nível nominal. O ajuste do ângulo de passo pitch das pás do rotor, isto é, a inclinação das pás beta, permite lidar com pequenas flutuações na velocidade do vento. A velocidade da turbina eólica é controlada de modo que a posição angular das pás do rotor capturem a quantidade necessária de energia cinética do vento para produzir a velocidade de rotação, ou seja, a frequência da rede desejada. O nível de tensão apropriado está relacionado ao nível de potência gerada. Um aerogerador moderno é frequentemente equipado com um transformador, que aumenta a tensão terminal do gerador, por exemplo de 690 volts, para uma tensão média em torno de 20 a 30 kV. Por exemplo, para grandes parques eólicos onshore de centenas de megawatts, geralmente são empregadas linhas aéreas de alta tensão acima de 100 kV. Em outros casos, cabos de alimentação enterrados transportam corrente para a subestação de transmissão local, e a subestação eleva a tensão para uma tensão de transmissão de 220 kV ou mais. Monitoramento e controle. Para operação segura e eficiente, as plantas eólicas requerem sistemas de aquisição de dados, controle e monitoramento de todo o parque, bem como em turbinas individuais. O controle e supervisão podem ser realizados remotamente a partir de um computador na sala de controle do parque eólico ou integrado no sistema de controle da respectiva subestação. Todas as informações necessárias relativas ao comportamento do processo, integridade e função de alarme devem estar imediatamente disponíveis nos consoles de operação.